muito comum as pessoas falarem agora sobre karma coletivo. Como seria esse karma coletivo, esses acontecimentos? Sim, importante falar de karma coletivo. Antes de karma coletivo, de uma forma introdutória, falarei também do Dharma coletivo. Existe também o Dharma coletivo. O propósito coletivo de empreender uma nova terra, diante de uma nova consciência que parte de cada um. Cada um está responsável por esta nova terra, por este novo mundo, por esta nova realidade em que as fronteiras, os julgamentos, as intolerâncias de quaisquer ordens são cada vez mais aniquiladas, são cada vez mais neutralizadas. O Dharma coletivo também está sendo edificado. Pessoas cada vez mais se unindo ao grande portal do propósito de vida, o porquê. Várias pessoas se questionando qual era o caminho, qual é o desafio a ser empreendido nesta encarnação. Este despertar está sendo também magnífico. O acesso ao Dharma coletivo. O acesso em que muitas pessoas, milhões de pessoas também estão a despertar diante de não mais somente os afazeres materiais, mas também quais são os propósitos que levarão junto com o espírito. Isso é edificante. O karma coletivo vem em um pilar que é da limpeza das memórias, de que muitos massacres foram empreendidos em territórios planetários deste planeta Terra. E o karma coletivo, perseguições, massacres, sistemas de corrupções de todas as ordens, desde há séculos e séculos e séculos e séculos, que vem sendo plantado. E chegado a um grande momento, os grandes profetas já colocavam esse sistema de previsibilidade. E chegado o grande momento da humanidade se unir para edificar uma nova terra. E o karma coletivo é acendido como as memórias. Aqui dentro deste país de vocês, tem um grande karma coletivo provocado pelos massacres indígenas, pelos massacres das pessoas que foram trazidas de África, que foram colocadas como pessoas escravizadas, massacres de outras ordens, dos residentes por territórios. Existe o karma coletivo e existe também a violência que é edificada contra as mulheres, porque muito deste karma coletivo, desde a chegada daqueles que provocaram uma grande destruição em massa dos sistemas tribais, dos aborígenes residentes aqui, de vários estupros que foram empreendidos, de filhos oriundos desses estupros violentos das indígenas que foram edificadas, que estavam nesta terra, das mulheres que foram trazidas como escravas de África, estupradas dentro deste território. Então, não estou saindo para outros territórios, estou aqui neste país, Brasil. E este karma está sendo expurgado também neste momento do karma coletivo. Então, para vocês que estão em estrutura do sexo feminino, força, coragem, empoderamento, porque agora é um grande momento de neutralização desse karma, dos grandes estupros que foram feitos dos seus ancestrais.
E para o sexo masculino, que estão em sexo masculino, nas vestes de sexo masculino, também é colocado para edificar esta nova terra, esta nova consciência, para neutralizar esse karma coletivo dentro deste país. Porque muitos, milhares, milhões, quase toda a totalidade populacional, que vem de ancestralidade indígena e de pessoas que foram escravizadas de África. São frutos de estupros. Mulheres que foram violentadas, que tiveram de gestar filhos oriundos de violência. Então, a limpeza coletiva deste país está vindo desta forma. Massacres de egoísmos de outras ordens, materializadas por destruições da fauna, da flora, animais que foram massacrados, aniquilados, quase que extintos, ou muitos deles extintos nestas terras. Espécies da flora aniquiladas, contrabandeadas. Muitas coisas a serem expurgadas. Muitas coisas. E há quem diga que não existem dívidas dentro deste país com os povos indígenas, com os povos de África, que foram trazidos forçosamente para este território. Lembrando-se da Pangeia, enquanto os territórios eram conjuntos, então aqui este país se encaixa perfeitamente com o território de África. Houve uma época da Pangeia, antes da Pangeia, que os territórios eram únicos, antes da separação da Pangeia. Os ciclos aborígenes de África se conectavam com ciclos aborígenes de Brasil e de tantos outros espalhados por este território latino. Então são irmãos. Assim como aborígenes europeus, vikings, aborígenes de América do Norte, sistemas tribais unidos em um único território, irmãos massacrando irmãos, colonizados, colonizadores, irmãos massacrando outros irmãos. Então, isto é muito sério. Violências produzidas pela religião, pela catequese. Essas memórias precisam ser expurgadas. Estão sendo expurgadas neste momento. Massacres que foram realizados pela não conversão religiosa. O amor de Cristo é único. Jesus Cristo jamais pregou a perseguição. Pregou tão somente o amor, o respeito, a palavra empreendida de uma maneira respeitosa. E violências foram empreendidas dentro deste território. Não estou me estendendo a outros. Dentro deste território, diante de violências religiosas. Dentro de violências religiosas. Então, o karma coletivo está sendo, sim, provocado como se uma grande poeira tivesse sido levantada neste momento, para que a população planetária, para que os residentes planetários estejam atentos às suas atitudes, para que não estejam reproduzindo sistemas de intolerâncias e violências em seus lares, em pessoas próximas, em ciclos próximos do karma coletivo. Do karma coletivo, que em algum instante os humanoides, alguns
os que comandam principalmente os diversos territórios do planeta, se tornaram autossuficientes, como se pudessem comandar a fauna, a flora, inclusive civilizações extraterra. Mas agora está sendo falado que não é mais possível isso. Está sendo conscientizado que esta ganância pelo controle precisa ser equilibrado. Porque principalmente que os recursos minerais, os recursos para a sobrevivência,